Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na última quarta-feira, após reunião realizada na sede da CBF, os dirigentes do futebol brasileiro anunciaram que no próximo dia 25 de março, a nossa seleção fará seu primeiro amistoso de 2023 contra o Marrocos. E como estamos sem técnico, quem vai ocupar o cargo de maneira interina na ocasião será Ramon Menezes, atual comandante do selecionado brasileiro Sub-20. Aproveitando então a repercussão dessa notícia, no vídeo de hoje, o Gol de Canela resolveu voltar no tempo para relembrar a última vez que a seleção brasileira teve em seu comando um técnico interino. Confere só! Ao longo de sua história, a seleção brasileira já teve diversos treinadores por um dia, que foram aqueles que, por determinada situação, tiveram que substituir o titular do cargo. Mário Travalini em 1976, Pedro Santilli em 2000 e Jorginho em 2008 são apenas alguns dos exemplos mais conhecidos. Porém, o caso que vamos abordar agora foi quando a seleção brasileira precisou colocar um nome interino para substituir um treinador que pouco tempo antes havia sido demitido, ou seja, uma situação bem parecida com a vivida atualmente. Duramente criticado pela imprensa por possíveis irregularidades extracampo, que aliás nunca foram comprovadas, e recém-eliminado de uma Olimpíada com a equipe Sub-23, no dia 30 de setembro de 2000, o treinador Vanderlei Luxemburgo foi demitido do comando da seleção brasileira pelo presidente da CBF na época, o controverso Ricardo Teixeira. Uma decisão até esperada, mas ao mesmo tempo muito polêmica, já que no dia 8 de outubro, um pouco mais de uma semana depois, o Brasil já tinha marcado em sua agenda um compromisso fora de casa contra a Venezuela, válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Uma nítida falta de planejamento por parte dos dirigentes do futebol brasileiro. Como não houve tempo necessário para a contratação de um novo nome, a solução encontrada por Ricardo Teixeira e companhia foi chamar Candinho, auxiliar de Luxemburgo na época, para ocupar o cargo interinamente. Aos 55 anos, ele já tinha naquela altura um jogo no comando da seleção. Foi em novembro de 1999, em um empate em 0-0 contra a Espanha, quando Luxemburgo estava em uma viagem com a equipe olímpica. Por isso, seu nome parecia o ideal para aquele momento. Sem tempo para mudar muita coisa, já no dia 3 de outubro, faltando apenas 5 dias para o jogo, Candinho fez então sua primeira e única convocação. Na oportunidade, ele optou por não chamar jogadores que fizeram parte da campanha nas Olimpíadas de 2000. Além disso, resolveu apostar em vários nomes que atuavam aqui no Brasil, e nesse pacote ainda trouxe de volta para a seleção Romário. Aos 34 anos, o baixinho havia brigado nos bastidores com Luxemburgo, por não ter sido chamado para as Olimpíadas. A gente que tem mais idade, né, que está mais acostumado a jogar a seleção, num momento assim de dificuldade, a gente tem que sempre procurar ajudar. Eu, dentro do possível, o que ele precisar, vou estar para ajudar. Se for para dar uma palavra no momento que tiver que dar, eu vou dar. E outros jogadores também que são experientes, que foram convocados, também vão fazer a mesma coisa. Então, essa foi a convocação feita por Candinho. Para o gol foram chamados Rogério Ceni do São Paulo e Bosco do Sport Recife. Para a zaga, Antônio Carlos da Roma, Clebão do Cruzeiro, Emerson da Portuguesa e Edmilson do Lyon. Cafu da Roma, Evanilson do Borussia Dortmund e Silvinho do Arsenal foram os laterais. Para o meio de campo foram chamados Vampeta da Inter de Milão, Zé Roberto do Bayer Leverkusen, Ricardinho e Donizete Oliveira do Cruzeiro e Juninho Pernambucano e Juninho Paulista do Vasco. E por fim, para o ataque, Guilherme e Marques do Atlético Mineiro e Euler e Romário do Vasco. Em jogo realizado no estádio Pacheco Romero, em Maracaibo, o Brasil não teve dificuldades e venceu a Venezuela por 6-0, com direito a um show de Romário, que na ocasião marcou 4 gols. Juninho Paulista e Euler marcaram os outros 2. Com a vitória, o Brasil se manteve vivo na disputa por uma vaga na Copa e Candinho, segundo o próprio em algumas entrevistas tempos depois, recebeu o convite para continuar no cargo, pelo menos por enquanto. Abre aspas, quando demitiram o Vanderlei, estava muito em cima do jogo contra a Venezuela e eles pediram para eu não largar a seleção. Falei que tocaria o barco, fiz a convocação e ganhamos o jogo. Na volta, queriam me convencer a continuar e tinha jogo contra a Colômbia pouco depois. Mas eu não poderia fazer a trairagem com o Vanderlei.
Seria desagradável ficar no lugar dele. Todo mundo quer ser, mas eu pedi para sair. Eles ficaram muito bravos. Fecha aspas. Fato é que, com a recusa de Candinho, no dia 19 de outubro de 2000, a CBF apresentou para o cargo Emerson Leão. Ele acabou demitido 8 meses depois, dando lugar a Felipão, que praticamente um ano depois ajudou o Brasil a conquistar seu 5º título mundial. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!